Graça e paz, queridos irmãos, que satisfação poder falar com vocês mais uma vez. Quero, nesta noite, transmitir uma palavra que trará, em nome de Jesus, o direcionamento, a edificação para a sua vida. E a nossa oração é que você seja encontrado com a sua fé alicerçada, com a sua fé firmada no Senhor, e que você esteja de fato sendo levado pelo Espírito Santo a viver plenamente nesses dias que nós estamos vivenciando, no centro da vontade de Deus, assim como o Senhor Jesus falou, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o texto que eu quero ler com os irmãos para compartilhar a palavra do Senhor está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Eu vou ler os versículos do 1 até o 5, depois lerei o versículo 12. Diz assim: Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom e do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor e na frente do pátio novo, e orou. Agora o versículo 12 diz assim, que ele começou a orar no versículo 6, e ele encerrou a oração no versículo 12 dizendo assim: Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Ó, que oração! Josafá disse assim: eu não sei o que fazer. Ele disse nós, se referindo ao seu reino, aos seus conselheiros. Ele diz: nós, Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos se voltam para ti. Que oração tão exemplar para nós. Podemos aplicar em nossa vida, principalmente nesses dias em que estamos vivendo, nesses dias em que nós temos dito que está sendo difícil, nesses dias em que a situação ela foge do controle da gente, nesse dia em que muitas vezes nos sentimos acuados pela circunstância, e essa circunstância às vezes nos faz sentir como um beco sem saída. Parece que a terra fugiu dos nossos pés. E aí vem aquela pergunta: o que você costuma fazer diante de uma situação como essa? Diante de um bombardeio de notícias que produzem efeitos negativos sobre nós. Perguntas como, por exemplo, o que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser o futuro? Tomara que essa situação difícil que estamos vivendo passe logo. Mas a grande pergunta é: como vai ser? Como será daqui para frente? Como vai ficar a questão de emprego? Como vai ficar a questão de finanças? Como é que vai ficar a minha família? Como é que vai ficar a minha vida? Então são perguntas como esta que não querem calar. O que fazer quando perdemos o controle das coisas? Essa é uma pergunta que nos sobrevém a nós num momento como este. E é comum termos diante de uma pergunta como essa várias reações. No texto que nós acabamos de ler, diz que Josafá está encurralado por vários adversários e ele estava sentindo com medo, porque era uma grande multidão que estava fortemente armada. Essa multidão vinha contra Jerusalém para atacar, para destruir Jerusalém. E Josafá, com o seu exército naquele momento, comparado àquela multidão, limitado, ele não tinha tempo para reagir. Ele não tinha nem sequer recursos militares que pudesse guardar, que pudesse defender Jerusalém.
E ao saber dessa ameaça, dessa situação que, podemos dizer assim, humanamente falando, fugiu do controle dele, não tinha solução, não tinha saída, Josafá ele foi tomado pelo medo, assim como muitos de nós, diante de uma situação adversa, uma situação de perigo, ele foi tomado pelo medo, e ele então se punha a buscar ao Senhor. Olha que coisa interessante, a ameaça o levou a buscar ao Senhor. Eu entendo que tem momentos na nossa vida, na história humana, que Deus permite vir situações trágicas, ameaças, situações que fogem da nossa capacidade de fazer alguma coisa para mudar, para que nós possamos nos despertar para Deus. Eu tenho entendido claramente isto que está acontecendo ao nosso redor, porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Eu creio que Deus ele vai trazer um tempo extraordinário para nós. Nós estamos como igreja orando por um avivamento. Eu creio, a igreja clama e Deus vai responder. Mas antes de Deus responder, Ele precisa nos preparar. E eu entendo que o que nós estamos enfrentando agora, essa ameaça deste vírus, do coronavírus, essa mortandade que tem assolado o mundo, essa pandemia que está sobre a nossa nação, na verdade, queridos, eu olho dentro de uma perspectiva de Deus no controle, do Deus que permite algo que fuja da nossa condição de resolver, para nos ajustar ao que Ele quer fazer para nós. Eu entendo que esse é um tempo em que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, nós precisamos nos render de forma plena diante de Deus, confessar sua soberania, confessar a nossa insuficiência, de que sem Ele nada podemos fazer. Precisamos constantemente estar dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu me rendo a Ti. O contrário daquilo que a serpente propôs para Adão, para Eva. A serpente disse para eles: serás como Deus, ou seja, você terá o controle de todas as coisas. Um engano. Quem diz que nós podemos ter o controle de todas as coisas? E esse momento comprova isto. Então, sabe, essa situação deve nos arremeter, deve nos lançar, melhor dizendo, para Deus, para os pés do Senhor, a uma vida de quebrantamento, ao rasgar o coração, a nos humilharmos diante dele. Foi justamente isso que o rei Josafá fez. Em sua oração ele disse: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então, diante da situação tão desesperadora, Josafá admite a sua incapacidade. Ele reconhece que não sabe o que fazer, mas põe os seus olhos no Senhor. Eu entendo, olha, presta atenção a você. Deus quer que você se humilhe diante da presença dele. Deus quer que você tome uma posição de humilhação, de quebrantamento, de rendição a Ele, a sua vontade. Deus está nos convocando a isso, igreja do Senhor. Deus está convocando a humanidade a um quebrantamento, a uma rendição diante dele, porque somente Ele tem um controle sobre todas as coisas e Ele pode fazer o melhor para nós. Mas antes de fazer o melhor no sentido de derramar sobre nós um avivamento, no sentido de preparar esta igreja e levar esta igreja a experimentar o sobrenatural, um tempo de crescimento, de conquista de vida, de expansão do reino de Deus, o Senhor quer que nós estejamos com o nosso coração quebrantado, rendidos, totalmente dependentes dele, porque é Ele quem faz, tudo é sobre Ele, a glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele. Então, diante dessa experiência de Josafá, nós podemos assim tirar algumas lições, porque quando Josafá ele detectou esta realidade de que ele não podia fazer nada, ele se propôs. Quando ele percebeu que fugiu do seu controle, da sua capacidade de resolver, ele se volta rendido a Deus em humilhação e quebrantamento, e ele faz, duas coisas importantes. Primeiro, ele ora e jejua. Ele conclama ao povo, ele decidiu então buscar ao Senhor, e ele proclama no seu reino um jejum. Ele convoca o reino de Judá a um jejum. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos entender que nós precisamos ser mais
direto, nós precisamos ser mais intenso na nossa busca com Deus. E esse é o momento. Esse é o momento que nós estamos sendo levados a aprender a depender do Senhor, a aprender a confiar no Senhor. E nós fazemos isso como? Mais em oração, buscando mais ao Senhor, porque a oração e o jejum são recursos, sabe, sobrenaturais. A oração e o jejum pode trazer sobre nós respostas poderosas de Deus, sabe? A oração e o jejum pode ativar o céu na terra, como já falamos em outros momentos, ministrando aos irmãos. E aí, mediante a oração, nós precisamos, e o jejum, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Nós precisamos confiar na sua palavra. Nós precisamos ser guiados na oração, de orar: Senhor, seja feita a tua vontade, eu me rendo a ti, eu me quebranto diante de ti. Senhor, olha, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Eu quero estar em conserto diante do Senhor. Mas também, Senhor, eu me proponho a confiar na tua palavra. Ah, Senhor, eu confio na tua palavra. Josafá, ele reconhece que Deus é soberano. Ele reconhece que o Senhor que Deus é o Senhor nos céus e domina sobre todos os reinos da terra. Ele confiou no Senhor, ele compreendeu a grandeza de Deus. Ao mesmo tempo que ele buscou a Deus em oração, ele abriu, ele consultou a palavra de Deus para orar, e ele então se fortaleceu nas promessas do Senhor. E é isso que você deve fazer, meu irmão, é isso que nós devemos continuar fazendo. É orar e buscar ao Senhor e consultar a sua palavra, porque é da palavra que virá direcionamento para nós. Porque o que nós mais estamos vendo são informações estas que vêm sobre nós e muitas vezes distorcidas, e muitas vezes essas informações vêm de maneira tão negativa, nos empurrando para baixo, querendo nos levar a um desânimo, a um medo, a um pânico. É o tempo realmente de nós buscarmos ao Senhor em quebrantamento, em jejum, em oração e em confiança na sua palavra. Josafá, ele entendeu que, eu não sei o que fazer. E ele entende que precisava obedecer ao direcionamento de Deus. Nós temos dito que é necessário estarmos discernindo o tempo. O que Deus está fazendo neste momento? Consultar a sua palavra, sim, e sermos guiados pela vontade do Pai, e sermos guiados pela palavra de Deus. O que Deus quer que nós façamos neste tempo? O que o Senhor quer que nós estejamos fazendo? O que Deus tem revelado a você de acordo com a palavra dele? O que Deus tem revelado a mim? Isso nós precisamos fazer. Que coisa interessante é que Josafá, ele convoca todos os homens, mulheres e crianças para estar buscando a Deus em oração. E ele então, em oração, ele busca ao Senhor e consulta a palavra de Deus. Que coisa interessante. A palavra de Deus, ela tem o poder de gerar fé no coração da gente. A palavra de Deus, ela tem o poder de gerar em nós direcionamento e nos levar a focarmos não no problema, mas focarmos justamente na direção de Deus, nas promessas de Deus, na vontade de Deus, no Deus que está acima de toda circunstância, no Deus que está acima de toda situação. E uma coisa assim tão extraordinária que você vai encontrar nesse capítulo 20 é que Josafá, quando ele se propõe a orar, a buscar o Senhor, ele começa a receber direcionamento e resposta de Deus através do profeta. Ele é estimulado, ele é orientado a buscar a Deus e adorar ao Senhor. Então ele, diante da sua pergunta, encerrando a oração, ele diz: não sabemos o que fazer. Então, o que fazer? Ele ora, ele jejua, ele confia na palavra de Deus, ele se lança em confiança plena, ele se propõe a buscar direcionamento de acordo com a palavra de Deus. E uma coisa extraordinária lá no final do capítulo
é que ele se propõe, junto com o povo, a adorar a Deus. Esse é um tempo de adoração, esse é um tempo que você precisa, que nós precisamos derramar o nosso coração perante ao Senhor, em adoração, em louvor, em rendição a Ele, louvar a Deus, ainda que a circunstância não mudou, ainda que o medo, ainda que o pânico queira tomar conta, mas levante a sua voz, adore, louve a Deus em toda situação, em todo momento, e não tenha medo, confia, meu amado. Levante a sua adoração ao Senhor na sua casa, no seu quarto, no seu a sós com Deus. Adore ao Senhor. Sabe, esta sua tomada de posição em adorar a Deus, em exaltar a Deus em meio ao caos, em meio a esse momento de pânico, em meio a esse momento de pandemia, vai levá-lo a uma plena confiança em Deus, a um fortalecimento, a um crescimento de fé, a um amadurecimento de fé. E eu entendo que após passarmos por tudo isso, nós estaremos mais experimentados, nós estaremos preparados para alcançarmos o que Deus quer fazer antes do arrebatamento, antes da volta de Jesus, ao avivamento que o Senhor quer derramar sobre o Brasil, sobre a nossa nação. Sabe, nós precisamos entender isso, estar alinhado com Deus, com a sua palavra. O que o Senhor quer? Eu preciso fazer como o pedreiro que, ao levantar uma parede, ele coloca uma linha para saber se a parede vai ser levantada de acordo com o alinhamento, de acordo com o prumo correto, certo. Ela vai ser levantada de maneira que não haja nenhum desvio. E eu entendo que Deus quer isso da gente. Deus quer um alinhamento. Então, esse tempo é um tempo de nós clamarmos ao Senhor. As notícias estão sendo bombásticas, vem de um lado, vem de outro. Tantas informações num momento como esse de caos, né? É aquilo, não sabemos o que fazer. Mas Josafá nos ensina, os nossos olhos estão postos em Ti. Oh, meu amado, coloque os seus olhos no Senhor. Deus quer te ensinar. Deus quer se revelar a você, Deus quer se mostrar de uma maneira mais profunda. Aleluia, que Ele nos leve a isso, que Ele prepare o meu e o seu coração a experimentarmos o que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer. Mas não esqueça, busque ao Senhor, continue buscando, não fique desatento, não fique distraído, se firme nas promessas do Senhor, medite na palavra de Deus, meu amado. Tudo isso com oração e jejum, claro. E aprenda a louvar a Deus. Exercite o seu louvor a Deus neste momento que você está vivendo. Cultive o teu louvor, a tua adoração a Deus. Não espere atravessar essa tempestade. Não espere atravessar o mar vermelho, como Miriam fez, para cantar do outro lado. Adore ao Senhor antes de atravessar esta pandemia, antes desse caos passar. Adore ao Senhor, dizendo, ó Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti, e eu Te adoro, e eu Te glorifico, e eu Te exalto, porque o Senhor está no controle. Deus, eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu estou esperando em Deus. Como o Abacuque diz, eu vou me colocar na torre de vigia e vou esperar uma resposta do Senhor. Que nós possamos estar nessa posição de esperar no Senhor a direção, o comando, o que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer. Agora calma o seu coração, coloque os seus olhos no Senhor, nas suas promessas. Deus tem o controle, Ele está no controle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Não importa o que venha a acontecer. Aleluia. Nessa fé que nós estamos. E é nessa fé que quero encontrá-lo. Nessa confiança no Senhor. Aconteça o que acontecer, querido. A minha oração é que você possa ser encontrado com essa convicção inabalável do Senhor. Mas com atitudes de fé, de confiança,
de busca, de dependência do Senhor, de adoração e louvor ao Deus que faz coisas tremendas. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Refugie sempre nele. Confie sempre nele. O Senhor é a tua força. O Senhor é a tua luz. O Senhor é a tua salvação. Eu quero orar por você. Pai, mais uma vez eu oro pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ministrar a tua palavra, Senhor, no coração, na vida dos meus irmãos. Eu oro para que o Espírito Santo, Senhor, o nosso Consolador, o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, esteja, Senhor, neste momento ministrando a vida dos meus irmãos, Pai. Esteja trazendo direcionamento, ó Deus, e levando os meus irmãos a continuar, aqueles que já estão fazendo, a continuarem, Senhor, com a sua fé firmada, com uma vida de busca contínua, de confiança no Deus soberano, no Deus que tem uma palavra, que tem direção para nós, e que a fé dos teus filhos estejam firmada em Ti. Aqueles que ainda não estão depositando esta fé, esta confiança, Senhor, que possam, Senhor, nesse instante, estar decidir em confiar, em esperar, em descansar no Senhor e adorá-lo em meio às dificuldades. O Senhor é o Deus que cuida e que sustenta do teu povo. Não importa, Senhor, a adversidade, a circunstância, não importa. O que o Senhor espera de nós é uma confiança, é uma fé inabalável. Que sejamos achados assim. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. É a nossa oração, Senhor, e aguardaremos, e esperamos, e oramos para que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Deus em Cristo, irmão, continue abençoando a sua vida e que o Papai do Céu continue trazendo direcionamento para você. Não tenha medo, confie. No próximo sábado, no próximo domingo, nós estaremos ministrando a outra palavra ao seu coração e esperamos encontrar nesta fé inabalável. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.